Pequeno gafanhoto, seu danadinho. Bom dia, tudo bem com você? Vamos lá? Começar mais uma aulinha. Olha só para dar uma satisfação, no último encontro eu estava mostrando para vocês técnicas de fechamento ou de convencimento da venda do seu produto, que é tratamento ortodôntico. Só para dar uma satisfação, caso fechado, beleza? Mais um que a gente vai tratar. Não é um caso que eu acho interessante da gente discutir, tem coisa muito melhor para discutir, mas apenas a título também de satisfação, os problemas de deficiência respiratória que havíamos sugerido nesse paciente, eles realmente se confirmam já na documentação, tá? Observe então, embaixo dos olhos tá escuro, isso significa uma hipóxia, e observa a coluna desse paciente como está posicionada. Pacientes com deficiência respiratória têm esta característica de jogar a cabeça para frente, como está aqui, beleza? Mas o assunto que nós vamos tratar hoje é outro, é um caso bem mais interessante e, mais uma vez, é um paciente classe 3. Marcão, eu estava vendo, eu dei uma olhada lá no seu YouTube, você faz muito classe 3. O que acontece? Gente, mais uma vez, tocando naquilo que eu já havia dito para vocês, o meu nicho não é tratamento, o meu nicho é retratamento. Cerca de 30% da população brasileira é de classes 3, seja dentária, seja esquelética. Desses 30%, 70% já passaram por tratamento ortodôntico e não tiveram um resultado legal. E é este filão, os 70% de 30%, que me procuram. Geralmente são retratamentos de tratamentos que não tiveram sucesso, e a maior parte dos casos tem esse insucesso por incapacidade de diagnóstico, tá? O caso do qual nós falaremos hoje é este aqui. Bom, primeira coisa, batendo o olho a gente sabe, classe 3 totalmente cruzado, ou seja, um classe 3 ferrado. Mas, observe, no final da excursão, ou seja, do fechamento, ao ter contato com os dentes, esse paciente faz um pequeno movimento de avanço de mandíbula. Observa com cuidado. Ali tem um pequeno movimento de avanço de mandíbula. Isto quer dizer que este paciente muito provavelmente é dissimulado. O que isso significa? Nós fazemos dissimulação, ou seja, mudamos a posição da nossa mordida, basicamente por duas razões. A primeira delas, estética. A visão que se tem de um sorriso classe 3 não é legal. E a partir de 12, 13 anos, seja para meninos ou para meninas, eles já começam a ter esse feeling íntimo de que não está legal aquele sorriso. Então eles começam a mudar, reposicionar a sua mandíbula para ter um sorriso mais agradável, mais harmônico. A outra razão para que isso aconteça é a falta de funcionalidade. Então nós vamos observar o seguinte: o paciente, quando sai da dissimulação, ou seja, que ele vai fechar a sua boca na posição que ele foi planejado pela natureza, por Deus, de fechar, ele não tem um bom contato oclusal. Então, automaticamente, ele muda a posição da sua mandíbula para ter função mastigatória. Vocês vão ver situações diferentes nesse caso da mordida e do sorriso do paciente. Uma das fotos que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver isso de forma bem patente. Mas que fique registrado. Este paciente, quando chegou no consultório, fechava desta forma. E aí, é lógico, nós vamos sempre levar com um peso muito grande a nossa análise cefalométrica. Então está aqui o traçado da análise cefalométrica do paciente, ele mais aproximado e agora mais aproximado ainda. Veja, para um paciente que tem mordida cruzada, parece que tem algo errado, porque este paciente
Na teleradiografia lateral, está fechando ponta com ponta. Ele não está fechando cruzado, como foi mostrado. Isso acontece porque, logo que o paciente começou a sessão de convencimento comigo, eu expliquei para ele, olha, você tem um problema, você dissimula a sua mordida. Como assim, doutor? Olha, você mesmo que não saiba, pega a sua mandíbula e empurra para frente por um motivo específico, para que você consiga mastigar os alimentos. E a questão da dissimulação estética, também existe ela. Olha só, daqui a pouco vocês vão ver a foto que mostra isso. Antes, porém, ainda na trilha desta imagem, eu preciso mostrar para vocês um reforço, que é essa imagem aqui. Eu não sei se aproximada vai ficar legal para vocês entenderem, mas vejam bem. SNA deste paciente, sela nasal ponto A, que é o ponto mais profundo da concavidade desta região, está marcado errado. Na setinha amarela, você vê aonde deveria estar passando a linha SNA. Na verdade, a linha NA. E ela passa mais à frente. Isso significa o quê? Uma das medidas que mais importa para a gente, que é a relação antero-posterior de maxila e mandíbula, ou seja, ANB, está errada. E eu vou bater na tecla com vocês mais uma vez. É por causa de erros como este que nós usamos TPI, que é uma medida projetada perpendicular ao plano PI. Aqui a gente começa a divagar algumas situações. Veja, esse paciente que tem um certo nível de consciência conseguiu entender o que ele fazia com relação à dissimulação. E aí você tem que frisar muito bem para o seu paciente. Fernando, quando você for fazer a documentação ortodôntica, for fazer as fotos, você tem que fechar a sua boca, não nessa posição cruzada, mas na posição correta sua de fechamento, mesmo que seus dentes não fechem. Esta é a posição na qual nós devemos elaborar o seu plano de tratamento e diagnóstico. Quando for fazer uma radiografia que é feita assim de lado, a mesma coisa. E aí a gente passa a ter medidas mais próximas. Então temos aqui um TPI que é confiável e vamos usar argumentos de convencimento do nosso paciente para que ele, quando for fazer a tomada radiográfica, as fotografias, faça isso da forma adequada. Sempre orientar o paciente. Avisar ao técnico de radiologia que, olha, o paciente está dissimulado, favor manipular. Adianta? Não adianta. Nenhum técnico de radiologia vai manipular o paciente e colocar ele na posição ideal para a gente poder fazer a avaliação. Então, converse muito bem com o próprio paciente. Antes disso, esse paciente tinha em mãos esta radiografia. E aí eu falei, olha, isso é tão importante, veja bem, os côndilos seus, eles são assimétricos e eles estão desencaixados da cavidade glenoide. Você terá problemas musculares e ligamentares muito graves no futuro. Por isso, a gente tem que fazer o seu tratamento. Não é questão de estética. Você tem um problema funcional e esse problema funcional é grave e haverá repercussões futuras muito graves. Então, o paciente vai para as tomadas radiográficas e fotográficas muito bem orientados com relação a isso. E aí a gente vai, dessa vez, começar a avaliar as fotografias do nosso paciente e fatores que nós já tocamos no assunto. Grande possibilidade de ver em pacientes classe 3 este escurecimento abaixo dos olhos, que pode refletir uma deficiência respiratória. Junto disso, a gente vê a dissimulação do paciente, aquela funcional, que não aparece no sorriso dele. Veja bem, ele sabe que para mastigar bem ele tem que projetar a mandíbula e ocluir. Mas ele sabe que
Psicossocialmente, esteticamente, este sorriso cruzado não é bonito. Então, quando ele vai sorrir, ele sorri ponta com ponta. Beleza? Dois fatores de simulação que são diferentes. Ele se comporta de uma determinada forma quando o problema a ser resolvido é funcional. Quando o problema a ser resolvido é estética, ele se comporta ou fecha a boca de forma diferente. Na cabeça dele, ele simplesmente não sabe onde deve fechar a boca. E mais uma vez também a gente vai ver aquela curvatura cervical que geralmente está relacionado com problemas respiratórios. Na verdade, esse era um paciente para ser tratado quando era criança. E, a bem da verdade, ele foi tratado. Era um paciente para ser tratado com disjunção palatina e protração. E não foi. Esta é mais uma história de pacientes que se trataram durante 10 anos e que não tiveram resultado. A nossa função é tratar este tipo de paciente. Um perfil de reto para convexo, relativamente bom para o caso. Arcadas boas, bem simétricas, sem grandes problemas, e vamos começar a analisar dentro da boca. Então tá lá, o paciente está treinado a como fechar. Veja, esta é a posição, e aí eu não vou usar os termos máxima intercuspidação habitual, máxima, não vou fazer nada disso, eu vou falar assim, ó, a posição que Deus ou a natureza planejou e a posição que você fecha, para não misturar esses conceitos. Veja, quando ele fecha na posição que a natureza planejou para ele, que é a correta, ele fecha com uma relação de molar que, vejam, é de classe 1 de molar. Olha que bacana. Mas eu quero que vocês observem aí que, embora ele seja classe 1 de molar, ele é classe 3. E é classe 3 ferrada para caninos. Reforçando, para mim, a relação de chave que importa não é a de molar. Para mim, a relação que importa é a de canino. Sempre perseguirei chave de classe 1 para caninos. Olha, se eu vejo este canino em classe 3 ferrada, como está aqui, é óbvio que eu devo ficar atento que alguma coisa eu devo fazer deste lado para que eu leve o meu canino superior para a mesial. E é isso mesmo, porque notem, esse paciente perdeu um premolar superior direito. E isso foi feito durante o tratamento ortodôntico dele. Ou seja, uma coisa que era ruim, ou seja, ser um classe 3, por deficiência de diagnóstico e de plano de tratamento, foi agravada. Eu não entendo como um paciente classe 3 possa ser tratado com extrações superiores. Se e quando couber extrações, elas serão inferiores. Então nós temos que corrigir um erro que já foi fabricado. De certa forma, isso é bom pra gente, porque você está isento de culpa. Isso te habilita a tentar coisas que são atípicas. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. A visão do outro lado se repete aquele padrão. Olha que bacana. A relação de molar é de classe 1. A relação de caninos, aqui que não falta um premolar, é de classe 1 também. O problema desse paciente, moçada, não é tão grave quanto se imaginava que fosse. Se nós pegássemos esse paciente para tratar em tenra idade, teria sido um tratamento relativamente comum. Lado esquerdo, bom. E vejamos agora a fotografia de frente. A primeira coisa que nós temos que observar, o desvio de linha média. Olha só, este sorriso tem um desvio de linha média superior à direita. Ou seja, provavelmente o desvio de linha média dele está relacionado à perda de um dente. E isso é muito simples. Olha só, a natureza quer que a boca funcione bem. Perdeu um dente, suponhamos, um segundo premolar,
O primeiro premolar corre para distal, o canino corre para distal, todos eles vão correndo para distal, até que acontecem dois fenômenos. Primeiro, desvio de linha média superior, que é esse caso, e a mordida de topo. Como a mordida de topo não é funcional, para que funcione bem, para que mastigue bem, ele vai fazer a protrusão de mandíbula e obter uma oclusão um pouco melhor, que é aquela que eu mostrei do filminho mais cedo. Fixados todos esses conceitos, beleza? Radiografia panorâmica. Moçada, dificilmente eu olho uma radiografia panorâmica de um paciente e essa radiografia panorâmica fica isenta. Este é um dos poucos casos que eu não vejo grandes problemas para ser apontados nela. Tem um detalhe só que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E vamos passar para análise cefalométrica do nosso paciente, onde vamos observar o primeiro campo e pensar sobre ele. Primeiro, o paciente fechou na posição correta? Sim, nós vimos na teleradiografia que esta posição, esses valores, são corretos. Entretanto, o ponto A foi marcado errado. Ele foi marcado mais à frente. Ou seja, se o ponto A é colocado mais à frente, para SNA e ANB, este paciente tem uma tendência para classe 2. Olha o que eu estou dizendo. Ah, você está falando que ele deveria ser classe 2? Não. Estou falando que quando o ponto A é projetado mais à frente, ou seja, aquela linha NA é projetada mais à frente, é como se essa maxila estivesse mais à frente. Então, o dado de ANB deste paciente está alterado para maior. O que isso quer dizer? Percebe ali? Está 0,21 de ANB. Se alterado para maior, isso significa que provavelmente a avaliação correta desse paciente estaria por volta de menos 1 de ANB. Então, o erro de marcação do radiologista leva a gente, induz a gente a um erro. Porque olhando isso aqui, ele pode, o ANB pode variar até 2 graus, então tá bom, ele nem é classe 3. Isso que leva a erro da gente, quando a gente vai interpretar esse campo. Então ele é classe 3? Sim, ele é classe 3. Mas a documentação ortodôntica não mostra isso. Mas a documentação ortodôntica está errada. E um dado que é importante que eu gostaria que vocês observassem, sempre passassem a observar, é esse de SND. Esse que está em roxo ou azul aqui, ele está com 81, padrão é 76. Esse ângulo, moçada, é muito confiável, por incrível que pareça. Não costuma dar errado. Então, se ele está acima, você pode praticamente afirmar ou inferir que este paciente é um classe 3 por excesso ou avanço de mandíbula. Isso não quer dizer que a maxila não esteja retruída, mas da mandíbula nós temos certeza que há uma protrusão. No campo 2, nós também temos que fazer uma análise mais meticulosa. Veja, o nosso paciente chega para a gente fechando com mordida cruzada. A dimensão vertical dele, na mordida cruzada, é mais fechada. Olha só, quando nós pedimos para ele fazer as tomadas nesta posição, a abertura de mandíbula e maxila é maior do que nesta posição. Então vejam, quando observarmos a dimensão vertical nesse paciente, nestes dados, nós temos que abstrair. Ou seja, o valor que nós obtivermos numa dimensão mais fechada, nós temos que imaginar o seguinte: eu tenho que acrescentar pelo menos mais 5 graus aqui. Neste movimento, pelo menos mais 5 graus. Assim, se a tomada da teleradiografia lateral foi feita nesta posição, o valor que nós encontrarmos, nós temos que diminuir pelo menos 5 graus. E aí nós pegamos estes eixos de crescimento e desenvolvimento vertical, subtraindo 5 graus, nós vemos que ao contrário do que se aponta aqui um paciente para meso e até dólico facial, ele na verdade é um braquifacial. Muito cuidado com isso, porque isso conduz a erros. Lembrando, quando o nosso paciente
é dólico facial, o ponto B vai para posterior. E isso altera também o ângulo ANB, mais uma razão para a gente usar a TPI. Nesse caso, então, reforçando, quando vamos analisar as medidas verticais, nós devemos diminuir pelo menos 5 graus nela. Temos sim um paciente braquifacial. Eu vou insistir. Este paciente é braquifacial, porque vocês verão nesse lixo científico dizendo este é um paciente face longa. Nunca, jamais será. E vamos bater o olho aqui em TPI que confirma aquilo que nós falamos. Olha lá, menos 8, menos 1,8, ou seja, menos 2. Menos 2 para um classe 3, que a gente supõe ferrada. É ruim? É ruim. Mas poderia ser pior? Muito pior, gente. Eu já tratei classe 3 esquelética com menos 7, menos 8. Menos 2 não é tão ruim quanto a gente espera. Esse tratamento talvez seja mais simples do que a gente possa imaginar. O grande agravante dele acontece aqui. Depois eu quero que vocês peguem com calma e leiam essas medidas que estão coloridas. Importantíssimas. E eu vou fazer um resumo disso. Nós temos um paciente que, com relação ao posicionamento dentário antero-superior, temos dentes protruídos e inclinados para o vestibular. Isto é ruim para nós? Veremos que daqui a pouco é muito ruim. De outra forma, inferior, nós temos dentes praticamente bem posicionados, mas muito lingualizados. Isso é ruim para nós? Também é muito ruim. Isso torna esse caso um caso borderline. Marcão, que diabo é isso, borderline? Borderline, gente, é aquele caso que está assim, eu não sei se eu trato com ortodontia, eu não sei se eu trato com cirurgia ortognática. E isso dá uma possibilidade muito boa para a gente, desde que você chegue para o paciente e consiga transmitir isso tudo aqui, ó. Você tem um problema, o seu problema é grave e você tem duas soluções. Tratamento ortodôntico com cirurgia, tratamento ortodôntico dissimulativo, ou seja, nós vamos dar um tapa. E aí você vai pegar os seus casos já tratados e mostrar assim, ó, olha, eu consigo este resultado. O que eu digo para vocês é que acima de 95% destes pacientes vão falar assim, olha, eu não quero fazer cirurgia. Se você conseguir fazer isso por mim, me dar um encaixe, melhorar, eu fico satisfeito. 95% ou mais dos pacientes, tá? Pouquíssimos vão falar que querem fazer cirurgia. Então, se você der a possibilidade, você já tem um diferencial. Detalhe, tudo o que se conversar a respeito disso, dos objetivos e daquilo que é possível no tratamento, escrito e assinado, para que lá na frente você não tenha problemas jurídicos. Se for fazer uma tentativa em casos borderline, tudo muito bem documentado. E acontece de lá na frente o paciente fala, não, mas não era assim. Opa, deixa eu ver aqui no nosso contrato. Não, fulano, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, o seu nome aqui embaixo, não é seu? Tudo certo, a discussão para por aí. Então, repassando a posição dentária do nosso paciente. Uma boa relação esquerda, por incrível que pareça. Uma relação direita para a chave de molar boa, com a chave de canina completamente errada para a classe 3 ferrada. Isso significa perda de um dente, de um premolar. Relação anterior, um vertical alongado, que não é verdadeiro, porque você não tem possibilidade de intercuspidar por conta do contato incisal, e um desvio de linha média. A respeito de desvio de linha média, gente, quando forem fazer tratamentos ortodônticos, planejamento, não toque no assunto linha média. O assunto linha média é arroz de festa,
Porque até um incompetente é capaz de olhar e ver que central, inferior e inferior não estão no mesmo alinhamento. Por isso, tanta gente fala, olha o seu desvio de linha média. A minha esposa, a minha mulher, ela fez cirurgia ortognática porque o mentecapto do ortodontista falou, você tem um desvio de linha média de 0,5 milímetro. E ela fez cirurgia ortognática. Acreditem. Os desvios de linha média são levados em conta em casos como este aqui. Desvios severos, que por compensação você não vai conseguir dar as chaves, principalmente as de canino. Nesse caso, sim, vamos olhar a questão da linha média. E justamente focando na questão da linha média é que a gente precisa de começar a pensar sobre algumas coisas. Vejam, lembram desse vídeo aqui? Eu já mostrei para vocês. Este vídeo mostra o que acontece quando você faz um estreitamento no arco posterior, o que acontece na porção anterior do arco. Ou seja, você projeta o arco para o vestibular. Considerações. Marcão, você está querendo dizer que eu vou ter que atreziar a superior desse paciente? Não. Eu estou apenas querendo dizer para vocês que existe uma forma de corrigir esta posição fazendo isso. E isso tem um limite. Aí que está o problema. Porque nós vimos que os incisivos desses pacientes superiores, eles estão protruídos e inclinados para o vestibular. Então, o movimento que a gente pode fazer, olha, suponhamos, essa é uma posição correta, o nosso paciente está assim e assim. Então, o movimento que nós podemos fazer superior é pouco. Nós não temos muita possibilidade. Nós podemos fazer isso aqui no máximo. Grande parte do nosso trabalho vai ter que ser tentado na parte inferior. Mas nós vimos pela teleradiografia lateral que esse paciente pelo menos tem um contato incisal de ponta. Se a gente conseguir fazer isso aqui, já é show de bola. E que desde que o paciente aceite e entenda, não tem problema nenhum. Então não é com o estreitamento do arco posterior que a gente vai fazer essa projeção do anterior. Não, gente. A gente vai fazer isso com arcos de vestibularização, que são esses arcos aqui, ó, que eu uso com muita, mas muita frequência mesmo, e que mais à frente eu vou explicar para vocês como é que faz isso. Se você é daqueles que na sua escola te enfiaram na cabeça assim, não, preciso de dobrar fio, não precisa disso, que esse fio aqui é mágico, esse bracket é mágico, você terá um pouco de dificuldade, porque você vai precisar de aprender e treinar a fazer dobras como essa aqui. E olha, o princípio, gente, é básico. Você vai fazer looping nos molares, que são travas para que o fio não corra para a distal, e vai fazer alças com helicoide para dar flexibilidade ao fio. Esse é um fio 16. E vai fazer esse fio com essas alças, 5, 6 alças no arco superior, não é só uma, tá? Faz o fio encaixado justo nos molares e depois que você fez o fio, o que você vai fazer? Você vai pegar esse arco e esticar. Quando você faz isso, o perímetro do arco do seu fio aumenta. E quando ele aumenta e você calça ele na boca, ou seja, você adapta nos dentes, esse arco vai pegar os seus dentes e vestibularizar. No caso, imaginem isso que eu estou fazendo de ponta cabeça, porque nós estamos falando da maxila. E é simples. Marcão, dobrar fio. Mas você é muito velho. Beber água é velho. E todo mundo bebe. Para com essa bobagem. Modernidade é muito bom, mas tem coisas que ela não dá conta. E funciona mesmo, Marcão. Olha aqui, eu vou mostrar um caso. Eu faço vários desses, tá? Que mostra o que acontece. Esse caso aqui. Tá lá cruzadão. Depois que nós fazemos o tratamento ortodôntico, você vê que já não está mais cruzado, nem de topo, está vestibularizado o superior. Nesse caso, a gente tinha uma possibilidade de vestibularizar um pouco maior, mas é um caso bem parecido. E depois que a gente vestibularizou, a gente faz a intercuspidação, lembrando que este movimento dará em abertura de mordida, então teremos que entrar com intercuspidação, por isso os caninos já são colados com brackets com gurim. Ah, você não coloca bracket com gurim pré-molar? Não, eu só coloco
em caninos e quando eu sei que terei que fazer um fechamento de mordida posterior. Se não, é bracket normal. Qual marca? O mais barato. Sem problema nenhum. Lembre-se de uma outra coisa. Eu falei de arco de vestibularização, que é este que nós usamos nesse caso. Porém, há um outro arco, não confundam, que chama-se arco de expansão, que é esse tipo de arco aqui, que mais à frente a gente vai falar com você, que faz um outro trabalho. Ele expande, ou melhor, vestibulariza a região de molares para poder descruzar, para poder corrigir brode, que é o contrário, mas tem uma outra função. Arco de vestibularização uma coisa, arco de expansão outra coisa, tá? Então vejamos, qual a consequência em um arco parabólico de você vestibularizar os dentes? Olha, a consequência é esta, a abertura de diastemas. Marcão, e esses diastemas, eles são importantes para nós? Gente, esses diastemas são muito importantes. Olha só, quando este paciente tinha o premolar dele que foi extraído, ele não tinha diastemas. Então o que aconteceu? Extraiu-se um premolar e por conta dos diastemas ele faz isso. E ele pega a linha média e desvia para o lado em que foi feita a extração. Esta é a razão da perda de linha média desse paciente. A perda de um premolar precoce no primeiro tratamento ortodôntico dele. Então o que nós queremos fazer é restabelecer o formato do arco superior vestibularizando. Pouco. Não pode ser muito. Há limites e nós vimos isso naquele campo de ângulos e medidas para incisivos. Cuidado. Não podemos fenestrar. Mas é possível sim fazer isso aqui. Criar esses diastemas e lembram-se, lado esquerdo, a chave do paciente é batuta, ela tá jóia. O que nós vamos fazer com esses diastemas? Nós vamos levar dente a dente, um por um, para a esquerda até canino. Ou seja, de canino a molar, a chave está bacana. Nós não vamos mexer ali para trás. Esse arco de vestibularização, ele faz essa abertura de diastemas na região anterior apenas. Ele não abre diastemas lá atrás. Então a gente vai correr o incisivo lateral superior esquerdo para canino. Depois nós vamos pegar o incisivo central superior esquerdo e correr para o lateral. Depois nós vamos pegar o outro central e correr, o outro lateral e correr. O canino nós vamos correr também. Buscando uma melhor relação de chave canina do lado direito. Será possível? Muito provavelmente não. Mas devemos tentar. E no limite, talvez, mais à frente, poderemos pensar em uma extração de um pré-molar inferior, um segundo pré-molar inferior, para a gente poder completar este movimento aqui inferior. Por isso, segundo pré-molar inferior. Dá para cravar agora? Não dá. Temos que ver o que nós vamos conseguir. E temos um detalhe. Olha, quando nós vamos jogando estes dentes para mesial, nós vamos concentrando aqueles diastemas que estão aqui distribuídos para uma única região. Este diastema tem que ser localizado em um ponto correto. Qual é o ponto correto? Lembra lá da panorâmica? Pois é, vamos aproximar esta região onde ele perdeu um premolar. E a gente vai ver que a distância entre a raiz do premolar e do molar é maior do que a do pré-molar com o canino. Isso significa que neste caso, deste paciente, o dente extraído foi o 15, segundo pré-molar superior direito. Por que você sabe? Porque conforme eu disse para vocês, os dentes se movimentam assim, eles não se movimentam assim. Então, olha só, molar superior inclina assim, pré-molar superior inclina assim. E aqui em cima a gente tem um espaço. Este espaço, gente, é importante porque para fazer implante nesse paciente, é neste espaço que a gente tem que fazer. Ah, mas eu quero fazer entre o canino e o pré-molar. Não vai rolar, porque quando você for abrir canino e pré-molar, você vai fazer isso.
E aqui em cima não haverá espaço para você instalar um implante. Então, vamos fazer toda aquela mecânica de levar dente a dente, um por um, para a esquerda, corrigindo linha média, mas também vamos entrar com uma mola entre primeiro molar superior e primeiro premolar superior para levar este primeiro premolar superior e canino para mesial. E há mais de uma forma de fazer isso. Pode ser através de mola, pode ser através de mini implante, que, aliás, é uma boa ideia. Mas nesse caso, eu estou pensando em usar um tip back. E a gente vai falar sobre isso no futuro também. Ainda discutindo essa questão de o lugar correto para se abrir o espaço, veja esse caso aqui, olha. Foi aberto entre lateral e canino. Só que, neste caso, era um caso de agenesia, então não existia aquele espaço para o dente. As raízes estavam lá. O que você faz é simplesmente isso aqui. Apesar de você conseguir na boca um espaço legal para poder colocar um implante, no osso você não tem esse espaço. Então, esse caso teve que ser finalizado com uma prótese adesiva, que para o paciente ficou maravilhoso. Veja aqui o antes e depois, o paciente curtiu demais. Para quem tinha um sorriso desse, passa a ter esse sorriso, ficou top, tá? Lembre-se, também escrito, fulano não vai dar para usar implante, tá? No começo do tratamento. E dá para saber. De outra forma, vamos pensar no movimento contrário que acontece e que é muito frequente. Por exemplo, este caso aqui, esse paciente estava se tratando há 8, 10 anos já. E ele um dia atinou, viu alguma coisa minha na internet, chegou aqui, eu vim cá para você dar uma olhada, não é nem para tratar, porque meu tratamento não acaba. Porque o doutor está abrindo aqui para colocar 3 implantes e ele não consegue. Ele sempre fala que falta mais um pouquinho, que tem que jogar isso aqui mais para frente um pouco. E olha a situação, o paciente já não fechava no anterior. E o lado direito dele estava, além de projetado para vestibular, quando você faz este movimento, você também projeta para o superior. Então ele está vestibularizado e projetado para superior, com a mordida aberta superior direita. Olha aí que tragédia. Isso aqui, gente, é falta de conhecimento básico de ortodontia. É o mínimo a se conhecer. Por isso eu vou bater na tecla sempre com vocês. Gente, a chave que nós temos que olhar é a chave de canino. Se este dente, se esta boca estivesse com chave de canino, esse tratamento já teria acabado. Mas a ganância do nosso colega e a falta de conhecimento incutiram na mente dele de que ele tinha que ganhar instalando 3 implantes, ao invés de instalar um implante. Ele deixaria de ganhar instalação de 3 implantes fazendo apenas um. Isso é falta de caráter, além da falta de preparo na avaliação. E isso tem consequências. Durante anos, o cara está com a mola ali forçando, até que ele causa um negócio chamado reabsorção minante. Eu não sei se vocês sabem o que é a reabsorção minante, mas a reabsorção minante é uma reabsorção causada devido a um excesso de forças, e essa reabsorção não acontece na raiz do dente e nem no osso periférico, ou seja, o osso alveolar. Ela acontece em uma região próxima de onde está sendo aplicada essa força excessiva. Eu não sei se vocês já viram, mas pelo fato de eu também ser implantodontista e esse paciente pedir para eu operar ele para fazer os implantes, eu tive acesso ao osso dele para a gente ver o que estava acontecendo, e é isso aqui. Quando está assim mais cruento, é difícil de entender, mas colocando lá o sugador vocês vão ver, olha, o osso deste paciente tem uma cratera, e é em formato de cratera mesmo naquela região, que é a região que nós teremos que instalar um implante. Então, a sanha, a ganância do nosso colega levou esse paciente nosso a desenvolver este quadro aqui, que para a gente contornar na hora da cirurgia é um maior perrengue, porque onde eu deveria passar o implante não tem osso, e eu tenho que angular implante, tenho que fazer enxerto. É um verdadeiro transtorno, mas que sim, conseguimos resolver, fazendo o quê? Fazendo o movimento contrário daquele que estava sendo feito no paciente. Em vez de abrir o espaço, fechar o espaço, diminuir a ganância e instalar um implante ao invés de instalar 3. Sim, deu certo e o paciente ficou super satisfeito. Lembrando esses conceitos de confiabilidade, gente, não é só uma questão de você ter feito a coisa da forma certa, não.
é que esse paciente já me trouxe outros 3 pacientes. Faça a coisa certa, faça o correto, que tudo vai dar certo, é melhor. Voltando ao nosso caso, então, depois que nós vimos que temos que vestibularizar o superior, colocar a mola na região de molar, nós vamos correr dente a dente para a esquerda, recuperando parte da linha média, não tudo, mas melhorando essa relação de linha média e criando a possibilidade, com essa vestibularização, strippings ou slices inferior de fazer isso aqui, para a gente entrar nessa fase aqui, que será de intercuspitação. Então este é um caso padrão classe 3 que eu faço com muita frequência. Se você visitar meu YouTube, você vai ver vários casos desse tipo tratados sem cirurgia nem nada. A única coisa, a única ressalva que eu quero fazer ao final desse bate-papo de hoje. O combinado não custa caro. O que quer dizer? Lembre-se, você estará trabalhando com casos borderline, que são casos que você não tem uma certeza de resultado 100% positivo. Escreva tudo, desde diagnóstico a plano de tratamento e principalmente objetivos possíveis do tratamento para poder ser resguardado, tá bom? Não são impossíveis esse tipo de caso. Conforme eu disse, eu faço com muita frequência e os resultados geralmente são muito bons. Se vocês tiverem curiosidade, depois manda para Marcão, manda mais fotos de caso, classe 3 tratado, para eu poder ver como é que fica, qual que é o resultado, para vocês perderem um pouco de medo, tá bom? Juízo, e eu espero vocês na nossa próxima reunião. Um beijão.